Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Neste dia 10 de fevereiro de 2025, estou aqui no Museu ao Ar Livre de Orleans, especificamente aqui na Casa de Pedra, juntamente com a minha conterrânea da comunidade Barracão, né, Valdirene? Valdirene Beger Dorigon. E o nosso amigo aqui também, que trabalha aqui no Museu ao Ar Livre, Idemar Guizo. É isso? Isso mesmo. Vocês trabalham aqui, vocês vão apresentar a Casa de Pedra, o que tem nesse ambiente e, em geral, aqui a documentação, a Casa de Pedra em si, né, Valdirene? Isso, aqui na Casa de Pedra ela é um espaço que abriga vários objetos, vários documentos e que também faz parte do Museu ao Ar Livre. É um espaço que às vezes as pessoas desconhecem. Normalmente o visitante tem acesso ao espaço do Museu ao Ar Livre, conhece as rodas d'água, o espaço, né, de visitação. E o espaço da Casa de Pedra, na parte do primeiro piso, também é um espaço de visitação. E onde nós estamos agora é o segundo piso, né? Então, nesse espaço que a gente está, é onde funciona o Centro de Documentação Histórica Plínio Benício, no qual nós temos documentação da colônia Grã-Pará, uma biblioteca histórica que pertenceu a Etienne Staviarsky, livros também de obras raras, né, alguns outros livros de várias temáticas, outros documentos que nós temos aqui na Casa de Pedra, como documentos da própria Prefeitura de Orleans, reserva técnica, outros ambientes que durante a nossa gravação a gente vai estar apresentando. Valdirene, qual é a função de vocês dois aqui? Que tem mais funcionários ou é só vocês? A função de vocês é o quê? Hoje o museu conta com 7 pessoas diretamente, né, além de toda a instituição Unibave, que dá todo o suporte para o museu. E a minha função hoje aqui é de diretora do museu. E você, Idemar? Eu sou museólogo, conservador e restaurador. E além que a gente trabalha com a parte da pesquisa sobre imigração mais italiana na nossa região, né? Sul de Santa Catarina. Pessoal, creio que vocês estão gostando desse vídeo. Então curte, compartilha. Se não estão inscritos ainda, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, curte e compartilhem. Então nós estamos aqui no Centro de Documentação para o pessoal entender o que nós temos aqui de documentos da colônia Grã-Pará e o que é a colônia Grã-Pará. Então, para vocês entenderem bem, esse aqui é um mapa ilustrativo do que foi a colônia Grã-Pará. A colônia Grã-Pará, ela é um dote de casamento da princesa Isabel de Condé, que quando ela se casou lá em 1864, ela ganhou de dote de casamento do seu pai, Dom Pedro II, terras. E no documento imperial, um decreto imperial, destinava terras que poderiam ser em Sergipe e em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, essas terras foram demarcadas aqui no Vale do Rio Tubarão, que é aqui na nossa região onde a gente se encontra, Orleans, Braço Norte, né, os municípios que fazem parte desse entorno de Orleans. Então, esse mapa aqui mostra a dimensão do dote de casamento que foi demarcado 12 léguas de terras quadradas. Então, aqui, trazendo para os dias atuais, aqui nessa parte do mapa, a gente consegue, nesse tracejado, perceber bem a localização do dote. Então, são 10 municípios que atualmente fizeram parte desse dote de casamento. E Orleans, né, na época que, depois que foi constituído o município de Orleans, abarcou a maior parte do território do dote de casamento. Então, a partir desse casamento, que aconteceu em 1864, essa região aqui era habitada por indígenas choclenes. E existiam nas proximidades algumas colônias, né? A partir de 1877 começou a colônia de Azambuja, com a vinda dos imigrantes italianos, e a partir de 1882 essa colônia Grã-Pará começou a fazer a venda dos lotes para os imigrantes. Por quê? O dote da colônia, o dote da princesa Isabel, o que ela precisou fazer? Como eles moravam no Rio de Janeiro e não tinham interesse em vir morar aqui,
eles fizeram o quê? Fizeram a demarcação dessas terras em lotes coloniais. E aí esses lotes foram feitos propagandas na Europa, até aqui a gente tem a propaganda, depois a gente vai mostrar a propaganda, para que os imigrantes viessem para cá, né, e adquirissem essas terras. Então todo esse território foi demarcado em grandes porções de terras, foram feitas essas propagandas na Europa e os imigrantes vieram de navio para o Rio de Janeiro, passaram por Florianópolis e vinham margeando o litoral até chegar à sede da colônia Grã-Pará, que foi construída mais ou menos aqui, onde hoje é o município de Grã-Pará. Então aqui era o centro da colônia Grã-Pará. Para vocês se situarem, Orleans fica mais nessa parte de baixo aqui, né? Então do rio para lá não fazia parte do dó de casamento, o Rio Tubarão, né? Então essa é a extensão que nós temos o dote de casamento da princesa Isabel. E agora a gente vai mostrar então o documento de propaganda da colônia Grã-Pará. Então essa é a propaganda da colônia Grã-Pará. Essa é uma propaganda que está escrito em italiano, mas foram feitas em outras línguas, alemão, polonês, no qual a empresa oferece a colônia Grã-Pará terras para quem quiser comprar terras aqui no sul de Santa Catarina. Então, se vocês olharem bem aqui no documento, eles chamam atenção nacionais e forasteiros, ou seja, atenção nacionais e estrangeiro, colônia Grã-Pará, município de Tubarão, província de Santa Catarina. Então, aqui eles fazem uma propaganda dizendo que eles iriam encontrar um bom clima, uma boa água, uma rica terra que daria para plantar café, cana-de-açúcar, algodão, né? Vários outros produtos, e que as pessoas se apressassem para adquirir essas terras, né? Então, seriam vendidos, as pessoas que adquirirem os terrenos, elas teriam prazo para vender, né? Então, a partir dessa propaganda que foi feita na Europa, os imigrantes partiram a partir de 1882, né? Foi feita uma inauguração aqui onde é Grã-Pará, para que a colônia pudesse oficialmente trazer os imigrantes. Então, os imigrantes vinham até a sede da colônia Grã-Pará, adquiriam seus títulos provisórios e seguiam até os terrenos no qual eles adquiriram. A partir dali, eles tinham que fazer a derrubada das matas, porque o território em si ainda não tinham estradas. Os imigrantes inicialmente, às vezes, ficavam em barracões. A empresa construía barracões para que recebessem esses imigrantes até que eles pudessem se estabelecer nesse território e construir as suas primeiras casas. Então, eles tinham que derrubar o mato, construir as suas casas e fazer as suas plantações e assim seguir a vida. E isso a gente sabe que leva um tempo, né? Não é de um dia para o outro. Então, foi um tempo bem difícil aqui no Centro de Documentação. A gente tem os relatos dessas famílias e todo esse processo que foi utilizado para a vinda dos imigrantes. Tem listas de navio, documentos no qual as famílias relatam as dificuldades, né? E tudo mais. A gente vai mostrar também os documentos de compra e venda desses terrenos a partir de agora. Então aqui a gente tem os títulos de posse provisória, né, dos terrenos que os imigrantes adquiriram. Então é nada mais do que um contrato no qual o imigrante compra o terreno. Então tem toda a descrição do terreno, o nome do comprador. Então, normalmente vem 2 vias, né? E assinatura dos responsáveis. E normalmente tem também o mapa, o desenho do terreno no qual ele adquiriu. Então, esse aqui é o título de posse provisória. A partir do momento que ele paga o terreno, ele recebe o título de definitivo, que é um outro documento igual a esse, só que é o título definitivo. E esses títulos, eles são registrados nesses livros de registros.
Então, aqui nós temos o registro das terras da colônia Grã-Pará no título de posse provisória para venda. Aí aqui são registrados todos os compradores dos terrenos do período da colonização. Então, nós temos aqui, aquele documento era do Francisco de Oliveira Souza, então aqui nós temos o documento, o registro dele, lá do dia 4 de novembro de 1882, e tem também a descrição dos lotes, os limites, a forma e as condições de pagamento. Então, nós temos esse livro e o livro de título definitivo também, que é o mesmo livro, só que daí também com um registro dos terrenos. Antes, né, da demarcação, uma coisa que é bem interessante mostrar são essas cadernetas de campo, que antes da demarcação, para fazer a demarcação, né, das terras, foram contratados engenheiros agrimensores para fazer a demarcação das terras, para serem vendidas aos imigrantes europeus. E também foram vendidas a alguns nacionais, para pessoas que moravam aqui próximos de outras colônias, colônia Nova Veneza, as colônias lá do Vale do Itajaí, o pessoal do Planalto também adquiriram terras aqui na colônia Grã-Pará. Como eu mencionei, a gente vai mostrar também documentos de listas de embarcação de navio, né, onde eles fazem relatos, alguns são documentos italianos, no qual relata a viagem de navio desses imigrantes. Pessoal, aqui nós temos uma documentação do navio Scrivia, que chegou, vieram os imigrantes italianos, inclusive a família De Biasi, em 9 de janeiro de 1884, na comunidade de Rio Pinheiros, onde eu resido hoje. E eu vou convidar o meu amigo Idemar Guizo a apresentar aqui onde é que estão os De Biasi, Idemar. De Biasi, eles estão, né, De Biasi estão em toda parte, mas estão aqui também na parte dos navios. Então aqui nós temos uma lista do navio italiano, e aqui são De Biasi, que chegaram dia 22 de novembro de 1883 pelo navio Scrivia. Então nós temos aqui o Matteo De Biasi, a Luídia, nós temos o Antônio, nós temos o Stefano, o Rafael, o Luigi, tudo isso de Biasi, ó, que vieram junto com outras famílias, os Pisolato, os Bombazar, os Venço, Nicola. Então são essas as famílias que vieram desse navio e que aqui chegaram para colonização. Então vieram de uma região, essa já diz a própria região, ó. Por exemplo, os De Biasi vieram de Ala, né? Então eles eram agricultores, eram católicos, vieram para a colônia Grã-Pará, e aqui tem a quantidade e a parte das idades dessas famílias. Idemar, aqui tem a data que você mencionou, 22 de novembro de 1883. E eu falei 9 de janeiro de 1884, chegou lá no Rio Pinheiro, segundo a história que conta. O que você tem a me dizer? Mas daí a chegada, aqui foi a partida, será? Eles partiram, eles chegaram. Então, essa documentação, ela é boa porque ela vai atualizar várias informações que nós temos. Por exemplo, o centenário da imigração. Foi 84? Não, foi 82. E o que ajuda esse centro de documentação? Ajuda a gente a entender que tem famílias que pensam que eles chegaram depois, não, eles eram bem antes. A parte da colonização. Por exemplo, nós temos aqui um diário de bordo. Aqui estão as famílias também, ó. Michele, aí eles utilizavam o quê? Você pode ver que no sistema de escrita italiano vinha todo o sobrenome antes e o nome depois. E eles utilizavam como exemplo, o sistema patriarcal, o nome do chefe da família primeiro. Sim. Então veio o chefe da família, por exemplo, os De Biasi, vamos utilizar os De Biasi aqui já. Aí, ó, pode ver, os De Biasi, quem veio, ó, o chefe 31 anos, que é o Matteo, e 31 anos também, que é a parte da Luídia. Então, essa mesma idade desse casal. Aí vem os filhos, ó. Sim. 28, 4, 3, 2.
E outras informações que são importantes que nós temos, aqui ele descreve a saída, saímos no dia tal, pegamos de barco, fomos de a pé até uma certa cidade, pegamos um barco menor. E é bom que outros documentos descrevem que nós saímos, fomos até em Gênova, ficamos 2 dias para poder chegar aos outros imigrantes, até fechar a quantidade de imigrantes para embarcar no navio. E eles tinham essa documentação, mas como que vocês têm essa documentação da colônia? Existia, né, existe uma legislação da parte do Império que diz que tem que ser 3 vias da documentação. Uma fica na sede da colônia, outra vai para a província de Santa Catarina e a outra cópia vai para o Império. Então, o importante é que uma cópia ou parte dessa documentação, o que deu para salvar, elas estão aqui. Então, são documentos originais, desde documentos como por visto as cadernetas de campo de 1874, 1875, para demarcação das terras. E aqui ela descreve esse processo de como se imaginou, como foi criando essa colonização dessa região. Porque como que já existia outras colônias, a colônia Zambuja de 1877, a colônia Grã-Pará 1882, Nova Veneza 1890, 91, então essas colônias ela ia trabalhando uma com outra, então elas iam tendo a informação de uma dessas colônias para que a administração ficasse cada vez melhor. Então, aqui, nessa documentação, elas estão em italiano. O importante é que nós temos documentação em vários idiomas. Temos em francês, em alemão, temos a parte de russo. O que a gente trabalha mais aqui é a questão do italiano para a nossa região. E junto também com a parte dos alemães. Então, interessante desse Dior, diz o mês de abril, ele é todo nome, cognome, giorni, né, todos os dias. E aqui vem o nome das pessoas, Helena de Bona, o Escocel, Bonausa, Filtrin, Pipisolati, então vem de Lorenzi, Campo. Aqui tem o nome, a lista das pessoas com sobrenome, e aqui em italiano descreve um exemplo, resumidamente, que nós já lemos aí, olha, nós reunimos a família, partimos de barco, fizemos um caminho de a pé, e aí ele vai contando esse processo de como que foi essa junção, essa vida, todos os dias. Então ele descreve, então essa família é o grupo que veio dessas famílias aqui, e aqui eles descrevem esse processo de partida. Então são várias folhas, né? E é bem interessante para a gente entender que fala o nome também da cidade. Nós somos até Vila Nova, de lá pegamos outro meio de transporte. Então a gente acha que eles partiram, eles pegaram o navio, embarcaram do navio, partiu, mas é bom também a gente conhecer como foi esse processo antes da embarcação do navio. Como que foi? Por que escolheram aqui? E essa documentação ajuda um pouco a entender esse processo do antes. Sim. E como que foi essa família. Então, descreve, entre outras documentação, descreve esse processo de como que eles foram, como que os acionistas chegaram lá, conforme que a Vardini mostrou aquela propaganda, como que eles conseguiram atrair essas pessoas, fazer eles vir, convencer para que aqui é melhor para partir dessa colônia aqui. Sim. E aquelas cadernetas ali, o que tem, Demar? Essas cadernetas aqui são as informações importantes, ó. Já vamos ver a própria, já conhecer aqui, já que nós falamos de Biase, tua família. Mateus de Biase é o bisavô do meu esposo Augusto de Biase. Então, ele veio da onde? Ó? Ele veio com 33 anos de idade, a sua esposa é a Luígia com 33. Então, ele veio da região de Ala, Piovorete, de Tirol, da Áustria, quando vieram para cá. E aqui tem a idade dos filhos, ó. Os filhos Stefano com 6 anos,
a Rafaela com 5, o Luigi com 3, o Francesco com 8 meses, quando veio para cá. E aqui, então, veio também a Antônia, a cunhada, veio junto com 30 anos. Então, você pode ver a informação que a Antônia, que é a cunhada com 30 anos, veio junto dessa colônia. E esse documento aqui são importantes porque é dupla na nacionalidade. Quando que a gente consegue ajudar essas pessoas que vêm, que precisam dessa informação, aqui ela tem tudo, porque tem a cidade que saiu, o local, tem o nome dos filhos, tem a região. Então ajuda muito nesse processo dessas colonização. E aqui são vários, aqui são do Rio Pinheiro, você deve conhecer, ó, Della Justina, Bortolo Della Justina, nós temos o Francisco Della Justina, o Tição, o Ângelo Tição, tem uma pesquisadora de Porto Alegre, que já levantou a família Tição que saíram daqui. Nós temos o Giuseppe Tisson, nós temos o Bombazario, a família dos Bombazario, do Castanhel, né? Ângelo Del Castanhel. O Baggio, Bernardo Baggio. E aqui, então, essas cardenetas, nós temos aqui, ó, Rio Pinheiros, né? Mas nós temos aqui, ó, Rio Pequeno, Distrito Baixo Norte, Rio Capivaras, Rio Pequeno de novo. E aqui, então, conforme a região que eles veio, ó, o Zini, o Antônio Zini, ó, Pedrone, o Anjo, o Bússolo, ó, o Pio Bússolo, Dalazen, Luigi da Dalazen, que é o bisavô do Marcelo Dalazen, da Big Jack. Então, a gente tem da onde que veio o Casale, os Bússolos, ó, vieram de Pádua, São Padovani. Então, vieram de Monteanara. E aí vai de novo também, ó, Casale, os Bússolos também. Então, a importância dessa documentação, além desse registro histórico, ela ajuda também as pessoas a buscar seu descendente, conhecer um pouco da história da onde vieram. Não é somente uma documentação da parte da imigração, de toda a política, de todo o processo que foi, mas também ela ajuda bastante a recordar e a ter um recorte dessa história dessas famílias. Rio Pinheiros é onde eu resido hoje, né, Idemar? Rio Pinheiros. E lá tem um monumento ao imigrante, que quem quiser conhecer a nossa comunidade, aproveitar esse gancho, nós temos também um museu, e lá tem também alguma coisa de documentação, e no monumento do imigrante fala também de famílias, e idades e nomes. Certamente com uma pesquisa feita aqui, né, Idemar? Sim, muitas pesquisas são realizadas aqui, e o importante desse centro de documentação assim, é que a gente entra com uma informação e sai com mais informação ainda, ou atualiza a informação que a gente entra. Então a gente brinca muito, ó, até hoje a colonização de Orleans foi em 1882. Então é interessante ter os jornais dos convites para vir para a inauguração da colônia Grã-Pará. Tem o processo, como é que foi, tem os registros do mestre de cerimônia, quem participou da inauguração, como que foi. Então a gente consegue entender. E outra questão da documentação, ela ajuda porque, acho que a gente diz, na dúvida a gente não fala e não vai. Então a gente está tentando aprender ainda, são mais de 250 mil documentos que nós temos, né? E a gente tenta entender um pouco e ajudar as pessoas também que querem buscar nessa informações sobre a imigração e sobre as descendências de suas famílias. Já comentando que você comenta que é do Barracão, junto com a Valdirene, a minha colega que trabalha aqui, olha a documentação que nós encontramos. Se ouve muito que tem pouca história sobre o professor, né? Famoso professor do Barracão, né? E aqui nós temos também o censo com a família dele, João. Aqui, ó. Leopoldo Anof, né? Leopoldo Anof, só que nós temos o pai dele, o seu Antônio, né? Que veio para cá, a sua mulher, né? Ele veio, o seu Antônio veio em 51, a mulher 53, e eles vieram da onde? Vieram da Castel Novo, do Borgo. Eles vieram de Tirol, daquela época pertencia à Áustria. E o Leopoldo, ele chegou aqui com 10 anos. Então, ó, nós temos o irmão dele com 11, o Leopoldo com 10, o Emílio com 7,
a Ema com 5 e o outro nome aqui que é Emanuela, isso, com 3 anos. Então, aqui foi a chegada do professor do Barracão, né? Que eles, pelo que eu sei, não tem muita documentação, é isso, sobre esse professor? Pois é, a gente não conhece muita coisa e tem familiares né, que estão entrando em contato comigo, querendo saber da história, pedindo para me pesquisar mais sobre... E que bom, né, que encontramos aqui, né, Idemar? Sim, então é por causa disso que a gente pesquisa uma coisa, encontra outra. E aí nós vamos escrevendo, né, esse recorte da história. Então tá aqui o pai do seu Leopoldo, que é o seu Antônio, ele é daquela época da Áustria, como a maioria do pessoal dos habitantes do Rio Pinheiros, né, que chegar para cá antes da unificação. Hoje aquela região do Trento, aí de Ala pertence à Itália, hoje são italianos, mas naquela época que partiram, então eles pertenciam à Áustria ainda, ela se unificou depois. Então esse aqui, digamos que é a partida, né, desse recorte histórico do Leopoldo, pelo menos se sabe qual é a cidade natal dele, Castel Novo, que é do Borgo, que é do Tirol, que hoje pertence à Itália. E o dia que ele chegou aqui, ó, chegou dia 9 de janeiro de 1884. Então já tem a data da chegada. A data que eu falei, né? Que é que chegou falou. Uma lévia, né, na época. Isso. Uma lévia de imigrantes, na verdade. Porque a imigração ela é contínua. Sim, por isso que deu... Conforme que ele demarcava o lote, eles traziam o pessoal. A parte da engenharia, dos agrimensores, demarcavam 20 lotes. Vamos trazer 20 imigrantes para ocupar. E interessante quando o Cavalcante estava mostrando a parte dos mapas, é que eles não partiam a ocupação do território no espaço só. Eles abriram 3 fontes de ocupação. Então eles iam colocando as famílias nesse ponto para que a colônia, todo o território da colônia, ela fosse ocupada num todo e não somente no núcleo só. Então o importante também é a gente conhecer, por causa disso, há uma documentação do Antônio Anofrio, está numa região, já o irmão dele está lá em outra cidade, por causa dessa, digamos, sistema de ocupação dessas colônias. E aqui, eu penso que você conhece muita gente, que você, folheando aqui, você vai conhecer o nome de várias famílias. Sim. E vai entender o dia que eles vieram, o ano, a família toda. Às vezes a gente conhece só o seu Leopoldo aqui, mas hoje a gente sabe que vieram todos os irmãos. Tem outra documentação que ele tem mais outro irmão, então eles eram 6 irmãos Leopoldo com a família, né? Então com isso a gente já começa a ter assim, uma ideia, ter uma linha de partida, né? Que a gente sabe de onde que veio, a quantidade dos irmãos, e agora a gente começa digamos, a pesquisa de escrever, né? Até quando que chegou a ser professor da sua comunidade. Pois é, e ele é a comunidade de Barracão, né? E por que o nome Barracão? Porque uma vez era tudo Rio Pinheiros, né? Isso, Rio Pinheiro. Então, a documentação aqui, ela registra só, os imigrantes, eles chegavam e eles iam para um barracão grande e lá ficavam aguardando a distribuição dos seus lotes. Então eles vinham, eles mantinham junto, eles chegavam até o porto de Gravatar, que é Gravatar hoje, chegavam aí de barco. Daí então eles partiam a pé, o carro de boi, ou em mulas que eles iam buscar, chegavam nesses barracões, e nesse barracão então eles aguardavam as medições, né, confirmação do lote e a própria distribuição. E lá foi um ponto importante, porque eu penso que toda a colonização desse espaço aqui passou por barracão, porque, digamos, é um espaço de recepção desses imigrantes para depois distribuir nessa região. Então é muito importante a gente conhecer um pouco por que o nome disso, porque lá essa comunidade tinha o barracão mesmo. Agora só falta a gente descobrir aonde que é esse barracão. Eu sei, a história conta, não sei se a Valdirene vai confirmar comigo. Eu sempre soube, Idemar, que o barracão era bem ali em frente aonde que dá a entrada, a estrada geral para ir para a rua ali dos Vinícola Bianco. É bem ali assim.
Mas agora com essa Conta muita história. com essa documentação vamos tentar descobrir, né? Da onde que vem. Os antigos sempre contaram, sempre ouvi falar isso aí. Então, bem ali esse local ali, aonde pertencia a terra dos Bianchi, e agora eu não sei exatamente se o pedacinho onde demarcava o barracão, a casa, né? É do Ângelo Orbi ou do Valdenir Bianco. Nós temos para ver certinho ali. Então essa documentação está aí. Agora o que falta é partir e pesquisar da onde que é esse famoso barracão que deu o nome à própria comunidade. Sim. Por exemplo, essa documentação nós descobrimos que Brusque do Sul, porque houve uma migração da região norte de Santa Catarina que vieram para Orleans. E eles colocaram, como que eles moravam em Brusque, lá na região, chegar aqui eles botaram o nome da comunidade de Brusque do Sul. Então, esse relatório também descreve aqui. E bastante alemães e italiano. Então, além da imigração, essa documentação aqui, ela relata também a migração. Então, de Luiz Alves, de Joinville, de Blumenau, de Brusque, de várias outras cidades e outras colônias, né, que escolhiam essas colônias, iam trocando de colônia até se adaptar a um lote bom e produzir e sim, criar sua família, como se falava, né? Então, como o Itamar estava falando, Joelma, a história do barracão, a empresa construía vários barracões em vários espaços da colônia. Então, aqui nós temos os documentos dessa colônia. Inclusive, numa dessas caixas, a gente tem o registro do desenho do barracão e como deveriam ser construídos esses barracões para receber os imigrantes. E aí, lá na comunidade do barracão, foi uma homenagem, né? Em função dessas famílias ficarem nesse barracão que deu nome à origem da comunidade barracão. Que legal. E além desses documentos que estão aqui guardados, né, são documentos de recibos, documentos de pedido de lotes, declaração, a gente tem muitos também livros contábeis que eram dessa empresa de colonização. Nossa. Que essa empresa, em 1889, depois da proclamação da República, ela foi vendida para a empresa industrial colonizadora do Brasil. E essa empresa acabou funcionando depois como empresa de compras e venda de terra até 1980. Então nós temos esse armário e mais esse outro armário também cheio de documentos referente à empresa de terras, né? Se quiser abrir, pode abrir. Tudo documentos, a maioria, né, são registros contábeis da empresa. Eu sempre falo que ela é uma empresa, mas ela é uma empresa de colonização, no qual ela conta a história aqui da nossa imigração, da nossa região, não só de Orleans, né, mas toda a região sul. Então essa documentação, ela é muito pesquisada por pessoas aqui da região sul, outros estados, muitas pessoas que vêm em busca de documentos de dupla cidadania, e também pessoas do exterior que vêm em busca dos seus descendentes, né, que saíram do país de origem, que migraram para outros países. E um deles é o Brasil, é a nossa região. Então a gente também recebe muitos pedidos por e-mail ou visita em loco, né? Então quem quiser vir pesquisar, é só mandar um e-mail para o museu ao ar livre, e solicitar uma pesquisa ou vir aqui fazer um agendamento que a gente vai atender. Ali tem mais livros, aí responde para aquela. Isso, nós temos aqui também a nossa Biblioteca Histórica Etienne Staviarsky, que são os livros que pertenceram a um dos diretores da empresa colonizadora Grã-Pará, o Etienne Staviarsky, que ele era polonês, ele veio para o Brasil, ele era engenheiro agrimensor. E a gente tem essa coleção dele, que ele era uma pessoa muito instruída, então ele tinha livros de matemática, literatura, de biologia, em francês, em várias línguas. E essa coleção ficou aqui para o museu, que foi doada também pela família, né, dos descendentes do Etienne. Então, Valdirene, qual é o horário do atendimento do museu? O Museu Ar Livre, ele atende visitas de terça a domingo, a partir das 9 horas, de terça a sexta ele fecha ao meio-dia.
sábados, domingos e feriado ele não fecha ao meio-dia e o atendimento é até às 5h30. E aqui no nosso Centro de Documentação a gente atende com agendamento, então é necessário as pessoas agendarem por e-mail ou por telefone, que daí também serão recebidos daí nesse caso de segunda a sexta. E também quem quiser acessar o nosso Instagram, é Museu Ar Livre, lá o pessoal tem acesso a essas informações, nossos horários, tudo certinho, os e-mails, agendamentos, e o pessoal pode conhecer um pouquinho mais do nosso museu. E vamos conhecer agora a Casa de Pedra, parte de baixo, Valdirene? Vamos lá, sim. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aqui no espaço da documentação do Museu ao Ar Livre, então curte, compartilhe, se inscreva no canal se ainda você não está inscrito, deixe o seu comentário, o meu muito obrigado e até esse próximo vídeo.